Hoje vamos falar dentro da disciplina de álgebra linear sobre o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que um certo n dado, qualquer, mas fixo, tá ok? Então vamos considerar aqui x para nós, como sendo o conjunto de todos os polinômios a n, x na n, mais a n menos 1, x na n menos 1, certo? Por diante, até a 1 x na 1 aqui, e mais um a 0, certo? X na 0, ok? Bom, queremos que o grau desse polinômio, isso aqui vai ser um polinômio p de x. Então o grau de p de x para nós, grau de p vai ser menor ou igual que esse n que está ali, tá certo? Grau de p. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui para nós x como sendo igual ao conjunto dos polinômios de grau menor p de x, tal que o grau de p seja menor ou igual que 3. Então, isso aqui vai ser igual ao polinômio do tipo a3 x na terceira mais a2 x ao quadrado mais a1 x mais a0, ok? Bom, esse a3 aqui não temos nenhuma exigência dele que ele seja diferente, que ele seja igual a diferente de zero. Ele pode ser igual a zero, porque nós queremos que o polinômio tenha grau 3 ou menor que 3. Então, por exemplo, se o A3 for igual a 0, nós vamos ter um polinômio de grau 2. Se o A3 e o A2 for igual a 0, nós vamos ter um polinômio de grau 1, tá certo? E assim por diante. Importante que o grau do polinômio seja menor ou igual que 3. Nosso objetivo, então, é mostrar que o conjunto desses polinômios, tá? X, por exemplo, de grau 3. Vamos pegar um específico, para não precisar pegar um n qualquer, tá? Não muda nada. X munido de duas operações, adição de polinômios e multiplicação de um polinômio por um escalar. Então, nós vamos ter o que? Aqui, p de x mais q de x vai ter que pertencer a x, sempre que o p de x e o q de x pertencer a x, tá certo? A soma, tá certo? A soma de dois polinômios em x vai estar dentro de x, tá ok? Então, a soma de dois polinômios de grau menor ou igual que 3 vai estar lá dentro? Sim, né? Se eu somar dois polinômios que tem grau menor ou igual que 3, por exemplo, o polinômio 3x na terceira mais 2x mais 1. Agora o polinômio igual aqui, menos 3x na terceira mais x menos 1, mais 1. Então o que eu vou ter aqui? A soma. Aqui vai dar 0, né? Então eu vou ter 3x mais 2. Um polinômio de grau 1. Tá certo? De grau 1, tá certo? Então aqui não tinha aqui o expoente 2, mas o nosso polinômio é 3x na terceira mais 2x mais 1. O outro é menos 3x, tá certo? Aqui é 3 menos 3. De tal maneira que não temos um termo x na terceira, tá? Mas temos o que? O termo em x. Então, portanto, o nosso grau do polinômio é 1, que é menor ou igual que 3. Portanto, esse polinômio aqui pertence a x. Tá? Então, nós vimos que o conjunto x dos polinômios de grau menor ou igual que 3, munido da operação de adição de polinômios, tá certo? Ele é fechado com respeito a essa operação. Tá? Soma de dois polinômios de grau menor ou igual que 3 vai dar
um polinômio menor ou igual que 3. Sempre que esse aqui for menor ou igual que 3, o grau, e o grau desse aqui é menor ou igual que 3. Grau de P menor ou igual que 3 e grau de Q menor ou igual que 3. Agora vamos à operação externa. O que é a operação externa? Um alfa pertencente aos reais, pois que nós queremos que o nosso conjunto dos polinômios x, tá certo? É um espaço vetorial sobre o corpo dos reais, ou seja, considerando multiplicação de um polinômio por um número real, tá certo? Então, se eu tiver alfa pertencente e um polinômio p de x pertencente a x, então, será que alfa vezes p de x pertence a x? Alfa que multiplica p de x pertence a x? Essa é a pergunta. Então, o que é alfa que multiplica um polinômio dessa forma ali? Vai ser alfa a n x na terceira mais alfa vezes a n não, a 3, alfa vezes a2 x ao quadrado mais alfa vezes a1 x mais alfa vezes a0. Olha, independente de ser o alfa, tá certo? Se o alfa for 0, dá um polinômio nulo, mas que nós podemos falar no grau, tá certo? Se o alfa for 0, se alfa for igual a 0, certo? Eu vou ter alfa vezes p de x igual ao polinômio identicamente nulo. Vai ser o vetor. Como eu estou falando de espaço vetorial, já mostrando que é espaço vetorial, vai ser o elemento neutro da adição de polinômio. O polinômio identicamente nulo, que a gente não fala que tem grau, mas de certa maneira temos que incluir aqui dentro aqui dessa classe, dizendo que ele faz parte do conjunto dos polinômios que tem grau menor ou igual que 3. Embora não se fale no grau de um polinômio identicamente nulo, tá certo? Tá? Com todos os coeficientes deles aqui, ó, tudo igual a 0, tá certo? Até o termo independente lá. Então, obviamente, né? Então, que alfa vezes p de x pertence a x. Então, o nosso conjunto x, munido dessa operação externa, que é a multiplicação de um escalar por um polinômio, tá certo? É fechada com respeito a essa operação externa. Sempre que tiver um polinômio p de x, seja grau igual a n, ou no caso aqui específico, o grau menor ou igual que 3, tá certo? Alfa vezes p de x, o grau de alfa vezes p, o grau de alfa vezes p, vai ser menor ou igual que 3. Importante a gente notar o seguinte, que já foi demonstrado de certa forma, então, que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que p, considerando a adição de polinômio e a multiplicação por um escalar real, tá certo? É um espaço vetorial. Esse aqui é um espaço vetorial, tá ok? Cabe lembrar que o conjunto x, munido com a operação de adição de polinômios, é um grupo comutativo, tá certo? Por quê? Porque vale a propriedade associativa. P de x mais Q de x mais R de x, assim, ó, tá certo? Colocar no parênteses assim, é a mesma coisa que P de x mais Q de x, colocado parênteses assim, somado com R de x. E assim vai. Tem o elemento neutro, que é o polinômio identicamente nulo, né? Que de tal maneira que o polinômio 0 mais P de x vai ser igual a P de x mais 0, que é igual, esse aqui 0, quando eu digo é o polinômio, que é o polinômio. Polinômio. Tá certo? Polinômio. Polinômio, vamos colocar assim, ó. Polinômio, tá? Não podemos falar no grau dele. Então, esse aqui é o próprio P de x. É o elemento neutro da adição do polinômio, tá certo? Vale a propriedade distributiva, tá? P de x vezes Q de x mais R de x. Isso aqui é igual, multiplicando assim, né? É P de x
que multiplica, multiplicação de polinômios. Vezes R de x, vezes Q de x, mais P de x, vezes R de x, tá certo? Só para lembrar das operações que a gente pode fazer com a adição, tá certo? É comutativa também. P de x mais Q de x é igual a Q de x mais P de x, tá certo? E tem o elemento neutro da multiplicação de polinômio, que é 1, polinômio 1. 1 vezes P de x é igual a P de x, tá certo? Qualquer que seja P de x. Então, multiplicar o polinômio 1, o A0, né? Então, nosso A0 aqui é igual a 1. E não tem outros termos além do 1 aqui. Multiplicando por P de x dá 1, tá certo? Só para salientar que a gente pode fazer tudo com polinômio. Somar, tá? Polinômios, associatividade, distributividade e tudo mais. Mas o mais importante notar é que o que nós queremos reforçar é que o conjunto desses polinômios, com operação de adição e multiplicação por um escalar, o nosso objetivo da aula é mostrar que é o espaço vetorial. Isso aí foi mostrado. Uma coisa muito importante salientar é que, já sabendo que é um espaço vetorial, vocês podem vir aqui e verificar que vale todas as propriedades de espaço vetorial. Alfa mais beta multiplicando o polinômio P de x, tá? Funciona como uma distributividade dessa forma, assim, embora não seja distributividade, porque alfa mais beta aqui, né? Porque aqui é uma operação externa, não é a mesma operação que está aqui dentro do conjunto x, tá certo? Então, mas é como se fosse isso aí, uma distributividade, entre aspas, tá? Então, alfa mais beta vezes P de x é alfa P de x mais beta P de x, qualquer que seja alfa pertencente a reais e P de x pertencente a x. Agora, ao contrário, um alfa multiplicando externamente a soma de dois polinômios. Aqui também não posso chamar que é distributividade, porque essa operação aqui não é uma operação que está dentro do conjunto x, tá certo? Essa aqui não é a mesma dessa, por isso que eu não posso falar em distributividade, tá? Quem fala que isso aqui é propriedade de distributividade está enganado, porque aqui é uma operação externa, multiplicação por escalar, e aqui é operação interna dentro do conjunto x de adição, tá? Mas então, vamos lá. Alfa vezes P de x mais Q de x é alfa P de x mais alfa Q de x. Muito importante para o entendimento de que esse nosso x, munido por essas duas operações aqui, é espaço vetorial, com grau de P de x menor ou igual a n, tá certo? Então está admitindo-se que eu posso ter um polinômio de grau n-1, n-2, assim por diante, tá? Para cada n qualquer, mais fixo, tá? Então, considerando isso aí, vamos lembrar o seguinte, que se eu tivesse colocado x como sendo o conjunto de todos os p de x, tal que grau de p, grau de p fosse igual a n, tá certo? Aqui, exatamente igual a n, por exemplo, igual a 3. Não seria x com operação de adição e multiplicação por escalar? Não é espaço vetorial. Espaço vetorial. Por quê? Olha só, gente. Para ser espaço vetorial, a soma de dois polinômios aqui dentro teria que estar aqui dentro. Então, se eu pegar como eu peguei ali, ó, 2x na terceira, mais x ao quadrado, mais x menos 1, e aqui menos 2x na terceira, mais 3x ao quadrado, mais x mais 5, o que eu vou ter aqui? Aqui não vou ter mais um polinômio aqui de grau 3. Eu vou ter um polinômio 4x ao quadrado, mais 3, mais 2x, mais 2x, x mais x, 2x, 5 menos 1, 4. Tá certo? Então o grau desse polinômio aqui, o grau é igual a 2, que é menor do que o 3. Não é igual a 3. É diferente do 3, tá certo? Então ele não está lá dentro. Então, o conjunto dos polinômios de grau exatamente igual a 3, tá certo?
não é espaço vetorial. Porque se eu somar dois polinômios dessa forma aqui, esse aqui está em x, esse aqui pertenceria a x, esse aqui pertenceria a x também. Mas a soma deles não pertenceria a x. Não pertence a x. Então, portanto, não é fechado. Tá? Então, nosso conjunto, que é um espaço vetorial mesmo, é quando eu considerar polinômios de grau menor igual que certo n dado. Agora, cabe a gente mostrar que esse espaço vetorial dos polinômios de grau menor igual que 3, por exemplo, aqui, ó, tá certo? Tem dimensão, a dimensão dele, vamos apagar aqui, tem dimensão, não é 3, a dimensão igual a 4, tá certo? Vamos ver o porquê? Então, base e dimensão. Vamos pegar o polinômio A3, x na terceira, mais A2x ao quadrado. Vamos supor que ele tenha o expoente 3 aqui inteiro, completo. Mais A1x mais A0, tá certo? Vamos considerar aqui um conjunto dos seguintes polinômios. O polinômio 1, tá? O polinômio x, o polinômio x ao quadrado e o polinômio x na terceira, tá certo? 4 polinômios, tá certo? Então a grande pergunta é o seguinte: eu consigo escrever x na terceira como combinação linear desse? Não, né? Não tem como escrever x como sendo igual a alfa 1 que multiplica 1 mais alfa 2 que multiplica x mais alfa 3 que multiplica x ao quadrado. Não tem como, né? Existe alfa 1, alfa 2, alfa 3? Não tem, né? Não tem como escrever um polinômio de grau 3 como combinação linear desses 3 polinômios aqui, ó. Como também não podemos escrever o x ao quadrado como combinação linear desse. Tá certo? Não tem como. Tá? Então, nós dizemos que esses polinômios aqui, ó, são linearmente independentes. Tá ok? São linearmente independentes. Não tem como escrever um deles como combinação linear dos demais. Pessoal, tendo esse conjunto aqui, 1x, x ao quadrado, x na terceira, considerando que são polinômios, P1 de x, P2 de x, P3 de x, P4 de x. 4 polinômios aqui, tá certo? Então, são linearmente independentes, tá? Então, agora nós queremos saber se dado esse polinômio que está ali, nós podemos escrever esse polinômio que está aqui, qualquer genérico, como uma combinação linear desses 4 polinômios. Sim, né? Então, o A3, vamos colocar isso aqui como sendo P de x para nós. Então, o P de x para nós vai ser, obviamente, o quê? A3 vezes 1, vamos colocar mais aqui embaixo, para não dar problema. Então, o P de x para nós vai ser igual a o A3 que multiplica o 1, esse aqui, mais o A2 que multiplica o x, certo? Aqui multiplicação de escalar por polinômio, ó. Mais A1 que multiplica, aqui é x ao quadrado, x, mais A0 que multiplica, aqui é o contrário, A3 que multiplica x na terceira, tá certo? E o A0 que multiplica o 1 aqui, ó. Certo? Então, como dado qualquer polinômio dessa forma aqui, com grau menor ou igual que 3, se fosse isso aqui, eu ia escrever isso aqui como isso aqui, ó. Tá certo? Grau menor ou igual. Então, qualquer polinômio que tenha grau menor ou igual que 3, vai ser possível escrever de maneira única, porque são linearmente dependentes, como combinação linear desse polinômio, desse polinômio, desse polinômio, desse polinômio. São 4 polinômios, tá certo? Então a nossa dimensão aqui tem 4 polinômios.
Então a dimensão para nós, isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base. Base disso aqui. Base do espaço vetorial X munido com as duas operações, que é o espaço vetorial. Tá certo? Então, o A3, A2, A1 e A0 aqui são as coordenadas. São as coordenadas de P na base. Vamos chamar isso aqui, essa base aqui, sei lá, uma base, vamos chamar aqui, uma base estrela aqui, base estrela, asterisco, ok? Então, note, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 3, tá certo? Ele tem dimensão 4, tá certo? Então isso aqui é 3 mais 1 que é 4, porque eu preciso de 4 vetores para me gerar. Então, esses 4 vetores aí geram x mais e vezes, que é o nosso espaço vetorial aqui. Eles geram, porque é um conjunto linearmente independente, e eu posso escrever sempre o polinômio de grau 3 como combinação linear deles, tá certo? E de maneira única, tá certo? Esses elementos que estão aqui, o A0, A3, A2, A1 e A0, pertencentes aos reais, tá certo? São as coordenadas do P na base. Uma coisa muito importante para deixar bem claro aí agora para você, para finalizar, tá certo? Não vai fazer diferença nenhuma, porque nós já mostramos que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 3, munido da operação de adição de polinômios e multiplicação por um escalar real, tá certo? É o espaço vetorial, tá certo? E tem dimensão, se for n, menor ou igual que n, o grau, tem dimensão n mais 1, tá certo? N mais 1. Se n for 3, a dimensão do espaço vetorial vai ser 4, como nós vimos, tá? Então, teremos que todo espaço vetorial de dimensão finita, nossa, finita, é isomorfo a dimensão finita igual a n, vamos colocar aqui, n mais n, tá certo? N, vamos colocar n aqui, m, não n, é isomorfo a r, m. Então nosso conjunto x lá, com operação de adição e multiplicação, dos polinômios p de x com grau de p menor ou igual que n, tá certo? Ele tem dimensão m igual a n mais 1, tá certo? Então ele vai ser isomorfo a Rn. Então ele vai ser isomorfo a Rn mais 1, tá certo? Aqui no espaço vetorial tem como base o E1, o E2, o E3 e assim por diante. O E1, 1, 0, 0, 0, 0. Se for 3, 4 aqui, tá certo? Aquele igual n igual a 3, então aqui vai ser 4, tá certo? Então ele vai ser isomorfo ao R4, vai ser isomorfo ao R4 aqui. Então 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, a base, 0, 0, 1, 0, o E3 é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, né? É 3, 0, 0, 0, 1, certo? 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. 1, 2, 3, 4. Certo? 4. Isso aqui é a base. Isso aqui é a base. Base de R4. Tá, então, em falar em R4, é a mesma coisa que falar no espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que 3.